Boa noite, a paz do Senhor. Você pode dar um sorriso para algumas pessoas próximas a você e dizer assim: Jesus é muito bom. Muito bem, que bom que você veio aqui, que prazer receber você nessa noite tão abençoada. Por favor, abra a palavra do Senhor ali no capítulo 13 do Evangelho de João. É muito provável que boa parte dos discípulos de Jesus ainda aguardavam o Messias para Israel do ponto de vista natural. Era o desejo daquela sociedade, naquele momento, uma revolta, uma libertação do Império Romano. Se você puder estudar um pouquinho aqueles 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, você vai ver que houve ali algumas revoltas, né? Lideradas normalmente pelos líderes cristãos, pelos líderes religiosos da época. Eles não eram cristãos, né? Jesus não tinha nascido. Um dos discípulos de Jesus, chamado Simão, ele era o que seria hoje participante de um exército revolucionário. Então havia uma expectativa ainda que Jesus tivesse sinalizado muitas e muitas vezes que o reino dele não era deste mundo, mas era um reino eterno, um reino que transcendia, né, as questões naturais. Aqueles discípulos, alguns ainda nutriam uma vontade de ver Israel livre do jugo romano, e Jesus, como eles já haviam contemplado o poder de Jesus, transformando água em vinho, curando um cego, levantando 3 mortos, né? Lázaro, aquela menina e o filho da viúva de Naim. Como Jesus já havia andado sobre as águas, Jesus já havia alimentado com 5 pães e 2 peixinhos, alimentado praticamente 20.000 pessoas. Eles imaginavam que não seria nada extraordinário se ele fizesse descer do céu uma ordem de anjos e miríades de anjos e instaurasse definitivamente o reino definitivo de Israel. O Messias era mais ou menos essa expectativa que havia em muitos corações. Só que o nosso Messias, ele veio dizendo que o reino dele não é esse reino belicoso, não é esse reino de armas naturais. Paulo diz que as nossas armas não são naturais, mas nossas armas são espirituais em Cristo Jesus. Hoje nós vimos aqui uma pequena representação daquilo que aconteceu naquela noite, aqui do capítulo 13, que nós vamos ler alguns versículos, e aquela expectativa ainda nutrida no coração deles, porque vocês podem observar um tempinho antes, eles estavam discutindo quem seria o maior, quem iria sentar à esquerda, quem ia sentar à direita, quem ia ficar ali, quem ia ser o principal, quem ia ser o ministro da defesa, quem ia ser o ministro da economia, quem ia ser o principal depois de Jesus. Permita que um fique à sua esquerda, outro fique à sua direita. Era uma discussão pensando no reino natural, muitas vezes. E aqui no magnífico capítulo 13 de João, nós temos talvez ali o cerne do que é cristianismo de verdade. Então, Cristo veio para um reino não natural, um reino não palpável, um reino não visível apenas com os olhos, mas, sobretudo, um reino eterno. Então, alguns dos discípulos foram orientados: olha, vão até algum lugar. Ali vocês vão ver um homem com um cântaro de água. Digam para ele: o mestre pergunta onde será feita a ceia. E aquele homem levará vocês até um lugar no 2º andar e vocês preparem ali a ceia. Então aqueles discípulos foram, arrumaram tudo direitinho, está tudo certinho, a mesa posta, né? Ali Jesus com seus 12 discípulos, presentes ali todos os discípulos, inclusive Judas, o Iscariotes, aquele que o trairia com um beijo, e transcorre então esta linda narrativa de João, que começa assim no capítulo 13, versículo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se você ainda não grifou isso na sua Bíblia, grifa: amou-os até o fim. E isso significa que ele os amou totalmente. Ele os amou sem reservas. Ele amou até a morte.
Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus sabia, que o Pai tudo conferira às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço? Não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós outros deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Abaixa um pouco sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Papai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor já ministrou nessa noite. Muito obrigado porque pudemos oferecer louvores, pudemos oferecer danças, pudemos oferecer a nossa oferta financeira. Senhor, nessa hora nós queremos mais um pouquinho que o Senhor continue a falar conosco. Daqui a pouco nós vamos partir o pão, tomar o cálice, trazer a lembrança, o sacrifício de Jesus por nós. E que o Senhor nos ajude a mergulhar um pouco mais na Tua palavra nessa noite. Que essa palavra, que é uma semente pura, santa, encontre nos nossos corações aquela terra, Pai, na qual essa semente possa brotar, florescer, frutificar. E que muitas outras pessoas possam vir aqui, Pai, para conhecer esse Cristo, o Cristo da cruz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa ação que Jesus fez é totalmente contrária àquilo que se fala sobre liderança, né? Dizem que um bom líder é aquele que impõe respeito, aquele que está em evidência, aquele que sabe mandar, aquele que está ali sempre preocupado em não ser puxado o seu tapete. Né? Você pega nas corporações, aí no mundo corporativo, ou nas instituições, nas empresas, e todo mundo querendo cuidar do seu território ali, para que senão vem alguém e puxa o tapete. Né? Essa é a realidade do mundo. O mundo fala desse jeito. Né? Quantas e quantas pessoas querem prejudicar outras para subir? Não estão tão preocupadas em melhorar a si mesmas, mas estão talvez mais preocupadas em que os outros não subam para que elas ganhem notoriedade. É comum, isso é do mundo. Todos nós aqui já tivemos contato com isso. E vem o nosso Senhor para falar aos seus discípulos algo muito, muito diferente do que aquele mundo de ostentação, aquele mundo de vaidades, de orgulhos, de presunções, de jactâncias, estava dizendo. O que Jesus fez aqui é algo muito duro de se pregar. Talvez essa seja uma das pregações mais duras para a minha própria vida, porque nós consideramos boa aquela pregação na qual nós somos os primeiros a experimentar. Quem pode dizer amém? O pregador experimenta primeiro daquilo que ele está falando. E eu estou falando para vocês, eu tenho experimentado, tenho procurado
entender isto, e sei que vou ser desafiado, assim como nesta noite, você vai sair daqui com um grande desafio no seu coração, a viver e a cumprir essa palavra, porque isto é cerne, isto é bojo, isto é a essência de cristianismo. Não existe cristianismo que não passe pelo lavar os pés uns dos outros. O que Jesus fez aqui era uma função do escravo menos qualificado dentro de uma casa. Numa casa havia diversos níveis de servidão, havia diversos níveis de escravatura, vamos dizer assim, havia diversos níveis de servos. E quem fazia este trabalho de lavar os pés dos convidados, algo que os discípulos não tinham pensado a respeito, né? Imagina ali a saia justa, né, de Pedro e Tiago e alguns outros. A gente devia ter pensado nisso aqui, né? Agora Jesus tem que fazer, olha que mico que nós estamos pagando aqui. Não, mas Jesus sabia exatamente o que ele precisava fazer e o que ele queria fazer naquela hora. Naquela hora, Jesus ele está tomando o lugar do servo menos qualificado dentro de uma casa, de um escravo sem qualificação nenhuma. Era aquele escravo mais baratinho, né? Você podia comprar um escravo por R$1 milhão, um escravo por 500 mil, esse aqui custava R$10. Porque provavelmente era aquele que cuidava da limpeza sanitária de uma casa, jogava os vasos, né? Limpava os vasos sanitários ali. O que Jesus faz? E o segredo do que ele fez e por que ele fez está nesse versículo. Versículo 3, do capítulo 13. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia de onde ele vinha, onde ele estava e para onde ele iria. Amados, e o que ele faz? Ele sai do lugar principal. Ele sai do foco. Ele sai daquele lugar de honra, ele sai daquele lugar de primazia, ele sai daquele lugar de destaque, aquele lugar que era o seu lugar, mestre e senhor, ele estava no centro da mesa. Ele deixa, e sem medo nenhum de deixar isso, porque ele sabia quem ele era. Jesus sabe quem ele é, por isso ele não tem medo de fazer nada. Quem diz amém a essa palavra? A palavra diz que ele tira a sua veste. Ele, como mestre, senhor, como rabi, ele tinha o direito de usar uma roupa especial. Ele tinha o direito de usar uma túnica especial, uma capa especial. E ele pega e abre mão desse direito, sai do seu lugar de destaque, tira a sua roupa de direito de destaque, e agora o que ele faz? Ele se cinge de uma toalha. Toma uma bacia, todo o texto, aliás, você vai ver que esse texto só existe em João. João pouco vai falar da ceia em si, mas ele vai falar muito sobre esse aspecto, Jesus falando quem ele é, o que ele veio fazer. Ele mesmo toma a bacia, ele não manda trazer uma bacia com água, ele vai atrás da bacia e ele mesmo pega a água, talvez a água que aquele homem estivesse coletado, aquele momento que os discípulos o seguiam, lembra? Jesus falou, segue o homem do cântaro. Jesus vai lá e ele pega a água e coloca a água numa bacia. E diz a palavra que um por um, ele começa a lavar os pés aos seus discípulos. Não é esse Messias que a gente está procurando. Nós queremos um Messias que tem uma couraça, que tenha um escudo, que tenha uma espada, que tenha uma lança, que tenha um exército, que tenha cavalos, que tenha carruagens. E vem agora um rei que tem uma toalha e uma bacia. Uma toalha e uma bacia.
E ele sai do seu lugar de destaque, tira a sua roupa de destaque, e agora se ajoelha aos pés dos seus discípulos. E você pode imaginar Jesus aos pés de Pedro, quando Pedro diz assim: Senhor, o Senhor vai fazer isso? Que coisa! Não, eu que deveria estar lavando o Senhor. Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Ah, então, Senhor, não lava só os pés, me dá uma ducha aqui, logo, né? Traz logo uma esponja aí, vamos tomar um banho com essa água aqui. Assim, Pedro, amo Pedro, né? Porque Pedro era bastante, estava ali presente, né? Voluntário e voluntarioso, ele estava ali sempre querendo fazer as coisas. Posso ver Jesus ajoelhado diante de Judas. Judas, posso lavar seus pés? Eu imagino que constrangimento aquilo não trouxe naquele momento para Judas, porque ele já tinha feito o acordo. Ele já tinha vendido o Senhor por 30 moedas, já tinha combinado o preço. E nessa noite iam acontecer diversos eventos, né, que culminaria na prisão de Jesus, no seu flagelo, naquela noite sem descanso que nós cantamos. Mas Jesus estava ali para mostrar para Judas como é ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele poderia, naquela hora, dizer: Judas, já sei o que você vai fazer, morre. Tchuc, dá um toquinho. Vamos, né? Ele trucutava ali, Judas na hora. Podia fazer. Ele mesmo disse, Jesus disse assim: se eu quisesse, pediria ao Pai, ele mandaria miríades de anjos. Mas não foi para isso que ele veio para morrer. Mas ele pôde morrer, ele podia morrer, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que nada demoveria o que ele era, nada mudaria a verdade de quem ele era. Ele é Filho de Deus, o Altíssimo, aquele que vive para sempre, aquele por quem todas as coisas foram criadas e por quem nós existimos. Você e eu existimos por causa de Jesus. Ele sabia de tudo isso e sabe de tudo isso. Por isso, obviamente, como homem ele sofreu, obviamente sofreu aquelas dores, mas no seu coração ele estava em paz, porque ele sabia o Pai que ele tem e o Pai que nós temos. Quem diz amém essa palavra? Por que lavar os pés? Pedro disse assim: Senhor, não lava só os pés, me lava completamente. Ele disse assim: não, vocês já foram lavados. Alguns sugerem que Jesus estava fazendo menção ao batismo. Alguns sugerem que Jesus poderia estar fazendo menção à limpeza. Mas qual seria? Nós já fomos lavados. Quantos aqui já receberam Jesus na sua vida como Senhor e Salvador? Você já fez isso? Você já fez aquela oração dizendo: Senhor, entra na minha vida? Quando você fez isso, você foi lavado. Você foi lavado pela palavra de Deus. Diante do Senhor, agora você é uma pessoa limpa. Quem diz amém? Não há culpa, não há mais acusação. O diabo, o acusador, agora não tem mais poder. Porque quando ele te acusa, há uma lente sobre você. E essa lente chama-se sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Quem diz amém? Você e eu já fomos lavados no sangue de Jesus. Quem diz amém essa palavra? Mas os nossos pés precisam ser lavados. Por que os nossos pés? Porque são os nossos pés que nos conectam, é a interface à terra, a este mundo. Todos aí estão com os pés no chão, né? Alguns com a perna cruzada, mas se você colocar os dois pés, você vai estar sobre a terra. Você vai estar neste mundo. São os nossos pés que nos levam nas nossas interações diárias, nas nossas interações interpessoais. São os nossos pés que nos levam ao trabalho, nos levam à escola, nos levam ao lazer. São os nossos pés que nos conduzem aonde nós queremos ir. E os nossos pés fazem contato com o que está nesse mundo. Por isso, nós precisamos lavar os pés uns aos outros, porque este mundo jaz no maligno. É uma figura, amém? É uma figura de linguagem. Os nossos pés precisam ser lavados. E os pés devem ser lavados de várias maneiras. Você pode, por inspiração de Deus,
no momento reservado, sentir necessidade de fazer isso fisicamente. Nós já fizemos aqui. Os pastores já fizeram isso uma certa vez. Fizemos com alguns voluntários. Quantos lembram? Nós estivemos lá no CCE, lavando os pés uns aos outros. Nós já fizemos isso fisicamente. É uma forma de fazer muito, muito legal. Não há necessidade de fazer em público, né? Então, amanhã nós vamos ter o culto do lava-pés. Tá? Aí você corre no podólogo, né, para tirar aquela unha encravada. Já está tudo preocupado, né? E agora passa lá um tênis pé baruel, né? Um cremezinho e tal. Não. Se você sentir no coração de fazer isso, amém, faça. Deus vai te abençoar, porque é bênção, é o que Jesus disse. Mas pelo fato de estarmos constantemente nos poluindo, nos sujando, né? Sendo infectados por este mundo, nós precisamos de um lava-pés diferente. É aquele lava-pés do falar, do ouvir, do repartir, do orar um com o outro, dizendo, pode falar. Tiago fala, confessai as vossas faltas uns aos outros para que sejais curados. Então você procura um irmão, uma irmã idônea, né? Um irmão idôneo, uma irmã idônea, fala com ele, ora com ela, ora um com o outro, e você está o quê? Lavando os pés uns dos outros. Isso é totalmente cristão, é totalmente digno, é totalmente bíblico. E é uma necessidade para a igreja dos nossos dias. Sabe qual é a igreja que o Senhor vem buscar? É essa igreja que entende essa palavra. É a igreja que estende as suas mãos para o necessitado, sim. É a igreja que se envolve em trabalhos sociais, sim. É a igreja que vai atrás do carente, sim. É a igreja que se move para abençoar muitas vidas, sim. Mas é também a igreja que lava os pés uns dos outros. Eu e você fomos chamados para sermos aprendizes de auxiliar, de candidato a suplente de escravo ruim. Né? De acordo com essa qualificação. Ah, mas você não sabe com quem você está falando? Jesus, o Filho de Deus, aquele que poderia, a qualquer momento, encerrar aquele assunto, dizer, Senhor Deus e Pai, vamos fazer diferente. O Pai atenderia, mas Ele optou, Ele quis seguir o plano do Pai e remir a mim e a você através da sua morte e do seu exemplo de servo. Então eu gostaria nesta noite que nós pudéssemos viver um pouquinho isso que o Senhor nos chamou a fazer. Versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que quer dizer isso para nós? Quer dizer que eu devo te aceitar, eu devo te amar, eu devo te honrar do jeito que você é. E deixar que o Senhor faça as mudanças que Ele queira fazer na sua vida. Eu não consigo mudar você. E eu não quero mudar você. Eu quero te servir. Eu quero ser para você como um escravo que lava os pés. E é isso que deve acontecer na minha casa. Isso que deve acontecer entre a minha esposa e eu e minha esposa. Entre você e sua esposa, você e seu marido, você e seus filhos, e você, os pais com os filhos. Uns lavando os pés ao outro. Sabe, amados, a única maneira de você fazer cessar
a ira do inimigo dentro da sua casa, dentro de algum relacionamento, é lavando os pés daquele que está te ofendendo, daquele que você acha que te prejudicou, daquele que você diz, eu tenho razão de não gostar dessa pessoa. Judas iria traí-lo com um beijo. Contudo, isso não impediu que o Senhor se ajoelhasse diante de Judas e lavasse os seus pés. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Cristianismo é lavar os pés uns dos outros. É dizer, irmão, me perdoa. Irmão, eu preciso de você. Irmão, eu quero te servir. Irmão, me perdoe. Irmão, você está perdoado. Isso é cristianismo. Qualquer coisa diferente disso, você pode chamar uma boa filosofia, um bom jeito de viver, né? Você pode, que simpática palavra, que boa palavra esta, né? Uma linda palavra. Mas viva isso, traduza isso em ações, traduza isso em mover, em cuidar de alguém, em estar ali falando ao seu coração, dizendo, irmão, eu quero te servir, irmã, eu quero te servir, irmão, eu quero te servir. Eu quero estar com você, o que você faz é importante para mim. Quem pode dizer amém a essa palavra? Isso é ser cristão. Esse é um capítulo muito, muito importante para os nossos dias. E lá no verso 35, Jesus vai falar como nós seríamos conhecidos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Amor uns pelos outros. Nós antecipamos uma semana a celebração da Páscoa. Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Lembra lá de Êxodo 12, quando o anjo do Senhor passa sobre o Egito, e onde não havia a marca do sangue de um cordeiro, o anjo entrava e matava o primogênito, e morreram muitos primogênitos na terra do Egito, mas nenhum na terra de Israel, nenhum na terra dos hebreus. E Jesus Cristo, ele vem para fazer a mesma coisa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que fez cair sobre mim, sobre você, do seu sangue, para que a morte não mais entre na minha e na sua vida. Ele passa por nós para nos abençoar e para trazer a sua graça sobre a minha vida e a sua vida. Jesus é a nossa Páscoa. A passagem dele da vida, da morte para a vida, é a perfeita Páscoa de Deus para nós, para mim e para você. Amém?